Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja acrescentada em nossa vida. Que nós estejamos adentrando um novo patamar, uma nova dimensão de servir o Senhor. Servir o Senhor na sua mais pura integridade. Servir o Senhor sem reservas. Servir o Senhor na esperança da verdadeira vida, que é a vida após a morte. Que mais uma vez Deus, por compaixão, ouça o nosso rogo, a nossa prece, e possamos ter a certeza que aquilo que temos buscado do Senhor, nós iremos levar conosco. Que Deus possa acrescentar as nossas obras, os nossos momentos de oração, os nossos momentos de entrega, de sacrifício. É o que eu desejo para todos. Eu quero compartilhar algo com vocês. Essa oração é uma oração extremamente profética. Porque muitos não suportaram a perseverança. Muitos desistiram. Porque dão tiro para todo lado, porque, na verdade, é o crente 6 horas. Ora aqui por mim, ora aqui também por mim. E, na verdade, a vida não se move. A vida não muda. E as pessoas se frustram. Então, elas não perseveram na oração. Por quê? Porque a oração não tem efeito na vida delas. Mas por que a oração não tem efeito na vida delas? Porque também a palavra não muda a vida delas. Porque o Evangelho não traz a elas uma mudança. E elas acham que muita gente pensa que a oração vai transformar a pessoa. Jesus já era transformado antes de orar. Cornélio já tinha boa reputação antes de orar. O caráter, ele se manifesta pelo desejo nosso de sermos bons, antes de orar. Então, muitas pessoas, por não entender que o Evangelho é transformação de vida, é se converter da vida velha para a vida nova com Cristo, o novo nascimento de João 3, quando Jesus prega a Nicodemos, elas não conseguem ter êxito. E Deus tem dito para mim que, e você deve saber, que 90% dos pseudos cristãos do mundo inteiro, não importa católico ou protestante, estão fracassando. Muitos não aceitam isso, por quê? Porque a referência da vida dele é onde ele chegou. Se ele chegou no 3º degrau, ele diz que essa é a vontade de Deus, e ali está bom demais. Quando, na verdade, o nosso Deus é o Deus, eu não vou dizer da extravagância, Deus é o Deus que extrapola o além da mente. É a misericórdia e o favor. A misericórdia é o que se entende e o favor é o além. É viver debaixo de uma bondade de Deus além da misericórdia. Porque ele tem o prazer de abençoar. Então, muitas das vidas, elas não entendem isso. E elas querem a mudança segundo as suas intenções, segundo as suas vontades próprias. E Deus tem sempre nos confirmado que esta oração é profética. Só prevalecerá todos os dias em oração e também na conduta cristã quem Deus tem escolhido. Porque quem Deus não tem escolhido, embora está orando, nada está mudando de fato. Apenas continua sobrevivendo.
como também aqueles que não oram estão sobrevivendo do lado de fora. Já é um sinal de que Deus nos quer dar uma oportunidade. Seja de padecer pelo nosso orgulho, continuar a viver sem fruto nenhum para a eternidade, ao morrermos acabou, ou pela oportunidade da humildade e simplicidade, nos converter ao Senhor. As pessoas não estão prontas para ouvir a verdade, as pessoas estão relutando para ouvir o que Deus tem a dizer. As pessoas querem ouvir aquilo que, pela ética ou pela conduta do intelecto dela, é a maneira que deve ser dito sobre Cristo. E quando nós lemos desde o Primeiro Testamento ao Segundo Testamento, e se você prestar atenção, né? Eu gosto de indicar Bíblias para quem tem vontade de aprender. E há uma Bíblia hoje que saiu que tudo que é em azul é o que Deus falou. Está no primeiro e no segundo. E tudo que Jesus falou está em vermelho. Seja no primeiro ou no segundo testamento. E isso é muito bom, que ela te dá uma noção do comportamento de Deus. Porque se nós não entoarmos a frase dita por Jesus conforme a sua escritura ou o Pai, nós não entendemos a agressividade de Deus. Muitas das vezes a espiritualidade, ela precisa de agressividade para que nós sejamos despertados numa dinâmica diferente. E essa oração é para que Deus nos livre das consequências dos nossos erros. É que Deus aceite o nosso arrependimento. É que Deus aceita a nossa humildade. É que Deus aceita o nosso reconhecimento. Por isso que eu tenho dito, esse é o momento de arrependimento. Não de pedir nada, a não ser coisas do reino. Então eu quero falar sobre os 4 pilares. É o penúltimo. Então o primeiro pilar é o temor. Você quer ter uma vida abençoada? Passa a temer a Deus. Temer a Deus é obedecer, é respeitar a Deus, a palavra e os homens de Deus. Certa vez o rapaz disse na minha casa para a mulher dele: você desrespeitou a Deus, a palavra e o profeta. Esse homem, não precisa citar o nome dele, estava aqui na minha casa, ele e a esposa. E eu disse para ela: filha, se arrumou um problema, hein? Se arrumou um problema. Porque aqui não é trouxa não, aqui você não pegou um frouxo não, hein? Se arrumou um problema, hein? Agora conserta a tua vida, hein? Então não precisou nem eu falar. Então o temor de Deus, Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 5, o Senhor disse: tira tuas sandálias, porque a terra que tu estás é santa. Não se aproxime com essa sandália. Sandália representa aquilo que calça os teus pés. Jesus estava apenas dizendo para ti e para mim: os teus pés que te levam aonde você pode. Os teus pés que te levam aonde você quer ir. Não pode te conduzir aonde só a sua santidade pode chegar. Vou repetir para ti: temor a Deus. Você não chega com teus pés. Quer dizer, você não chega com seu eu. Você não chega com as suas palavras. Você não chega com as suas lágrimas. Você não chega com as suas mãos cheias de oferta. Você chega com a santidade aonde os seus pés não te podem levar. O segundo pilar, a sabedoria. Estevão, Atos 6, versículo 10. E a Bíblia diz: cheio do Espírito Santo. Todos se maravilhavam, porque não podiam confrontar Estevão, tamanho a sua sabedoria. Maravilha. Contra a sabedoria divina não há contestação. Então, meus amados irmãos, seja cheio da sabedoria, que as pessoas não possam te confrontar, porque é o Espírito Santo que vai falar por ti. É Ele que vai te usar. E aí mantenha a tua autoridade. Não esqueça a humildade e a simplicidade. Mas não confunda humildade e simplicidade com bobice, não. Não confunda com bobice. Seja como Paulo. Se se acha apóstolos, eu muito mais, disse Paulo. Jesus disse: me chamais de mestre. Fazei muito bem, porque eu sou mestre. O terceiro pilar é o amor. Mardoqueu, capítulo 6, versículo 3 adiante.
o rei descobre que ele o salvou da morte, porque um dos seus servos estava maquinando a morte dele, o presidente da nação. E Mardoqueu ficava sempre sentado na porta do palácio. Foi ele que deu alegria ao rei, porque Esther só casou com ele porque ele cuidou de Esther e a fez virgem e a deu para o rei Assuero. Mas ele nunca reivindicou nada para ele. A Bíblia diz que ele ficou 5 anos na porta do palácio. Sabe o que é isso? 5 anos. Mas a Bíblia diz no capítulo 6 que naquele dia o rei perdeu o sono. E aí ele pediu o livro das crônicas. O que aconteceu no seu reinado? Quando ele leu, ele viu que o homem chamado Mardoqueu havia o livrado da morte. Ele disse: o que se fez esse homem? Aí um dos servos do rei disse: não fizeram nada. Ele disse: quem está entrando aí? Eu estou vendo barulho aí entrando pelo palácio. Ele disse: é o seu servo, Amã, que queria matar Mardoqueu, invejoso, queria matar o povo judeu. Aí Acã entra e o rei pergunta: Acã, já que você veio aqui essa hora, não vou nem perguntar por quê, mas eu queria te fazer uma pergunta. O que fará o rei ao homem que ele quer agradar e quer honrar? Que o rei não tem honrado, esqueceu de ter honrado, ele pensou que era ele. Ele disse: olha aqui, coloque o cavalo real, as vestes reais do rei e a coroa do rei. E o seu melhor oficial, puxe ele no cavalo nas províncias, dizendo: esse é o homem ao qual Deus desejou honrar. Ele achou que era para ele, o orgulhoso. Aí Deus disse: então, manda chamar Mardoqueu, o cara que ele tinha preparado a forca, e visitou às 3 horas da manhã o palácio do rei para dizer: às 6 da manhã eu vou matar um judeu enforcado, injustamente. Sabe por quê? Porque judeu não se prostrava, todo dia tinha que se prostrar. No país, no tempo de Assuero, tinha que se prostrar aos deuses deles, aos Baals. E Mardoqueu não se prostrava, porque ele era um judeu e ele acreditava apenas no Deus de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Aí bota ele no cavalo, ele sobe no cavalo, ele aceita, bota vestes reais e coroa. E todas as províncias levou o dia inteiro dizendo: esse é o homem que Deus quer honrar. O próprio Amã, você imagina a raiva dele. A raiva dele. O homem que ele queria matar, agora ele tem que honrar. Aí sabe o que diz a Bíblia? Porque eu digo amor, Mardoqueu desce do cavalo e volta para a porta do palácio. Ali era o início, o rei estava dando oportunidade. Você será grande no meu reino. Escolha o que você quer fazer, qual ministério você quer. Ele: não. Eu não estou na porta do palácio há 5 anos em busca dos meus benefícios, em busca da minha recompensa de ter te dado, guardado Esther, uma órfã, minha priminha, minha sobrinha, para que um dia você casasse com a mulher mais bonita dessa atualidade e te fizesse feliz. Não. Eu estou aqui para salvar o meu povo que está condenado à morte, porque o Senhor assinou um decreto ilegal. Amor a almas. Amor a almas. Ele podia ter esquecido todo mundo, vivido só para ele. Esther já estava bem, a sua sobrinha já estava bem, dentro do palácio era a rainha. Ele disse: não, eu não quero cavalo, eu não quero coroa, não quero vestes de rei, porque eu já tenho o rei, é o meu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o soberano Jeová. Eu quero salvar vidas. E o rei fica sabendo disso. E lá na frente, capítulo 10, último capítulo do livro de Esther, verso 3. E Mardoqueu trabalhou a vida toda para enriquecer e abençoar todo o povo judeu. Que maravilha! É assim que você faz. E o quarto pilar, a fé da salvação. Cornélio, fé da salvação. Orava 3 vezes ao dia. Buscou. Não tinha o Espírito Santo, mas ele queria. Ele queria a salvação, ele queria ouvir a voz de Deus. E vem, o anjo vem e disse: Deus ouviu a tua oração, rapaz. Deus ouviu a tua boa reputação. Deus viu as tuas ofertas. E Pedro vai chegar aqui, vai te trazer uma palavra que vai salvar tu e a tua casa. Ele disse: então, amém. Ele manda os servos na cidade de Jope, há dias ir lá. Não foi um dia de viagem, não foi mais. Tudo no jumento, no cavalinho. Buscaram Pedro. E quando Pedro começa a pregar, antes de pregar, ele diz: por que tu me chamaste aqui, Cornélio? Porque Deus disse, o anjo disse que tu tem uma mensagem que vai me salvar, eu e a minha casa. E diga tudo que tu tem que dizer. Está escrito na tua Bíblia. E sabe o que quer dizer para o pastor Pablo? Não diga tudo que Deus quer que tu diga, Pablo. Diga só aquilo que você não vai me ferir. Vai plantar batata, senhor.
Vá caçar macaco de auditório, palhaço de circo. Mas vão se converter, vão lutar por uma vida melhor. A vida melhor é aquela que rende-se a Deus. E a prosperidade vai vir na tua vida. Você vai ver, vai aumentar o seu número de clientes, seu número de pacientes. Vai aumentar, você vai vender, você vai ser abençoada. Tem gente que só é amigo da gente por interesse. Só é amigo do profeta por interesse. Porque tem interesse ou na carninha do profeta, ou na oração do profeta, ou na bênção do profeta na sua vida. Quantas pessoas devem ser amigas de você, esperando alguma coisa de você? Quantas pessoas? Que o caráter já foi embora há muito tempo. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu vou orar ao Senhor. Se quiser orar, amém. Se não quiser, um abraço. Vai com Deus. Senhor Deus e nosso Pai, te agradeço mais uma vez por me usar como profeta. Palavra que salva, que cura, que liberta, que traz caráter, que traz em nós responsabilidade, traz em nós maturidade para reconhecer quem somos, quem éramos, o que ainda somos e o que precisamos nos tornar para herdar a terra prometida. Eu me ajoelho, Pai, e me humilho com todos esses pedidos de oração. Por que, meu Deus? As pessoas não entendem. No mundo espiritual eu sei. Mas por que elas não entendem? Que é o diabo que coloca ódio dos profetas, coloca ódio da palavra verdadeira, mas coloca muita simpatia, empatia para os pastores modernos que pregam de jeans, de boné, de camiseta, calça rasgada, tênis sem meia. Eles amam os cultos cheios de palestrantes que contam piadas, anedotas, segredos de conquistar dinheiro. Não é mais o caminho para ser santo, não. É como ganhar dinheiro, é como prosperar, é como ser uma cidade salva. Quando, na verdade, não tem nada de salvação. Mas o Senhor vai voltar. O Senhor está às portas. E aqueles que tiverem na sua vida o pilar do temor, como Moisés, tiveram o pilar da sabedoria como Estevão, o pilar do amor como Mardoqueu, o pilar da fé genuína, profética, da salvação, a fé que não deixa dúvida, a fé que me faz me render ao Senhor, de corpo, alma e espírito. Ah, meu Deus, esses que têm isso vão romper, meu Pai. Vão alcançar, meu Deus, coisas poderosas. Que nasça hoje os Moisés. Que nasça hoje, meu Deus, os Estevão, os Mardoqueu e os Cornélios. Que nasça hoje, que o Espírito que estava sobre eles, desde o último de Cornélio à salvação. Ele disse, pregue tudo que Deus mandar. Que lindo, Pai. Como eu gostaria de ouvir pessoas me dizer, Pastor Pablo, por favor, pregue tudo que Deus mandou tu pregar. Poucas e raras vezes ouvi isso nos 22 anos de pastor, fora os anos de evangelista pregando atrás. Quase 30 anos de ministério. Poucas vezes ouvi isso. Porque fico olhando e quando a mensagem não vai de interesse da conveniência, já bochicho, já fecha a cara e nem me cumprimenta e sai igual cavalo pela porta da igreja. Se eu tiver livro para vender DVD, pode chutar até a mesa. Acabou o respeito. Mas que lindo eu ainda saber que podemos ter uma geração de Cornélio para dizer a profetas como Pedro, nos pregue tudo que Deus mandou tu pregar, não poupe nenhuma palavra. E por causa disso, foi salvo ele, a sua casa e todos os seus amigos. Que nasça nesta madrugada essa fé, Pai. Não é de ganhar dinheiro, não, porque o dinheiro será fruto
Isaac colheu 100 por um, não era porque a sua semente era especial, não. É porque ele era fiel e o Senhor se incumbiu de dar 100 por um. Ele não pediu não, Pai. Foi o Senhor que deu. Está na hora das pessoas buscarem, meu Pai, a fé da entrega, da santidade, o amor em prol de salvar uma nação, de orar pelos necessitados, mas também orar com bolso. Porque Tiago 2, 14 a 18, não adianta eu visitar alguém que está com prova, passando fome, e eu orar por ele, e não dar para ele do pão que eu tenho na minha casa, não tirar do meu bolso. Está escrito e registrado, é uma fé sem obras e ela é morta. Levanta pessoas que tenham esse amor, Pai, esse amor verdadeiro. Levanta, Pai, Mardoqueus, mulheres com esse espírito, homens com esse espírito. Levanta homens e mulheres com o espírito de Estevão, com sabedoria bíblica, para poder, meu Deus, falar a verdade, doa quem doer, porque a Bíblia diz que no verso 10 que eles se maravilhavam da sabedoria e ninguém podia confrontá-lo, mas aqueles que maravilharam foram todos que apedrejaram ele. Obrigado, Jesus, porque eu sei que com muita modéstia, muitos ficam impactados com aquilo que tu fala nos meus lábios, e as pedras têm vindo, mas elas não podem me matar. É outra geração, é outra época, e profeta não morre antes da hora. E no momento da pedrada, maravilhados, lançando as suas pedras, Estevão olha para o alto céus e vê o Senhor Jesus à destra do Senhor, Pai. Que maravilha! Me dê essa sabedoria que me faz dizer como ele: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi o segundo homem a dizer as mesmas frases que Jesus disse na cruz do Calvário. Apenas 2 homens na Bíblia Sagrada. Sabedoria tremenda. Porque para onde ele ia, aquelas pedras era o caminho da morte, era o caminho do céu. O que seria dele se não fossem as pedras para tirar a sua vida e o chegar aonde Jesus estava? Obrigado, meu Deus, pelos Moisés que estão tirando a sandália, quer dizer, estão tirando os seus projetos para colocar os do Senhor. E saberem que mesmo que tenham liberdade de ir aonde querem, pode ir aonde querem, mas não tem poder e autoridade, e autonomia, e nem imunidade, nem passaporte carimbado para ir na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor não vai com os meus pés, como eu estou, com o meu eu, mas se vai com santidade, porque a santidade nos leva aonde a nossa intelectualidade não leva. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, e a paz é Jesus Cristo, primeiro fruto do Espírito. Assim, meu Deus, a paz. Segui a paz, o amor, segui a paz com todos. E Jesus diz: eu sou o príncipe da paz. Eu tenho a paz que o mundo não vos pode dar. João 14, 27. Seguir a paz. Não é meio termo. Não é servir Jesus dentro da igreja e no mundo fingir que não é crente. Seguir a paz com todo. É Jesus com todo mundo. Doa quem doer. Com o islâmico que quer matar. Com o hinduísta que quer matar. Com o ateu que quer confrontar. Seguir a paz, Jesus com todos, e a santificação, que é o Espírito Santo, porque sem Jesus e o Espírito Santo, nós não veremos o Senhor. Diz a tua palavra. Levanta os Moisés, levanta, Pai, para arrancar a sandália, que representa a proteção que colocamos para andar, que é a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, que muitas das vezes passa do limite. A autoestima é necessária, desde que ela não ultrapasse o respeito e os limites e a soberania do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado. A seu oro te agradeço. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. E amanhã, querendo Deus, estaremos aqui para compartilhar a última noite dos 4 pilares. E amanhã nós temos exemplos, lindo. Eliseu, lindo. Temos os 7 homens de Atos. Temos Ruth e temos Simeão. 4 exemplos lindos. Amanhã, para fechar, não com chave de ouro, com o coração
cheio e emanado de amor por Deus. Fique na paz.